Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós podemos meditar, refletir sobre as leituras que são propostas pela Igreja para todos os domingos, para o nosso crescimento espiritual diante de Deus e dos homens, em estatura, sabedoria e graça de Deus. Por isso, hoje nós iremos meditar um pouco sobre a paciência de Deus. Deus que é clemente e compassivo, porém, Deus que é justo, justíssimo. Nós iremos meditar no Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 43, na forma breve. Nós vamos ficar apenas na parábola do joio, pois também o Evangelho vem falar da parábola do grão de mostarda e também vem falar da parábola da mulher que lança uma porção de fermento na massa. Mas ficaremos na parábola do joio. Esta parábola representa de maneira muito clara e objetiva tudo aquilo que a Igreja está passando nos dias atuais. Claro que já passou por coisas semelhantes ou quem sabe até situações piores, como foram as heresias dos primeiros séculos. Só que a heresia de hoje não é uma heresia específica, onde seja simples e fácil com uma canetada dizer isto aqui está condenado. A heresia de hoje chama-se relativismo. A heresia de hoje chama-se modernismo. A heresia de hoje chama falsa misericórdia. E nós iremos ver que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, mas que Deus é justíssimo. E a sua misericórdia não está desassociada da sua justiça. Ouçamos o que diz o Santo Evangelho. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse homem é Jesus. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Veja, enquanto todos dormiam. Não é que Jesus estava a dormir, não é que Deus dormiu, não é que Deus de alguma forma esqueceu-se da sua igreja e aí o inimigo veio fazer o saceiro que está fazendo. Não, enquanto todos dormiam. Tem um salmo que diz, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor, é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ou seja, vigia. Jesus vai dizer a São Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o salmista também vai dizer para nós, em vão trabalha o construtor, em vão trabalha o pedreiro, se o Senhor não for o construtor da casa de Israel, ou seja, da igreja. Em vão trabalha o sentinela, se o Senhor não for o vigia da igreja. Então, meus amados irmãos, não durmamos. O apóstolo São Paulo vai dizer, desperta tu que dormes, ressuscita, levanta-te, pois Cristo te iluminará. Então, despertemos, porque o inimigo está semeando o seu maligno joio dentro da igreja. E são muitos que dormiram, são muitos que estão dormindo, são muitos que estão se entregando aos prazeres da semente maligna que foi lançada em seus corações. Mas veja o que diz o Senhor. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? E algumas pessoas podem dizer, a Igreja Católica está se corrompendo. A Igreja Católica está fadada ao fracasso, porque se corrompeu. Não, meus irmãos. Esta colocação que vocês estão fazendo, que muitos de vocês estão fazendo, e que os protestantes já fizeram há tempo, dizendo que a Igreja se corrompeu, é a mesma que alguns, ao procurar o Senhor, dirão, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Jesus vai dizer, sim, semeei. Mas de onde veio então o joio? De onde veio essa raça tenebrosa que está dentro da igreja, destruindo a reputação da igreja? Quando eu digo destruindo, eu estou falando aqui aos olhos dos homens, pois aos olhos de Deus ela é imaculada. O apóstolo São Paulo mesmo disse, Cristo Jesus é quem
lavou a igreja, é quem santificou a igreja, é quem a alimenta e a mantém imaculada para o seu retorno. Mas ao olhar dos homens vão dizer: a igreja está corrompida, a igreja está sendo destruída, a igreja está desmoronando. Quando na verdade, veja o que diz Jesus. O dono respondeu, o dono da igreja: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Veja, queres que tiremos esses malignos, malditos inimigos da igreja de dentro da igreja, do interior da igreja, do seio da igreja? E Jesus respondeu: não, 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 não. Pode acontecer que, fazendo o juízo, vocês não tenham condição de enxergar de fato quem é joio e quem é trigo. E Jesus diz: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. Então, meus irmãos, por que ficar desesperado? A igreja vai ser destruída, a igreja vai ser destruída, a igreja está sendo destruída, os inimigos da igreja entraram no interior da igreja, estão querendo destruir a igreja. Meu Deus, a igreja vai ser destruída. Não, meus irmãos, não fiquemos desesperados. Jesus é paciente e ele vai dizer: deixai crescer ambos. E no tempo da colheita, quando Jesus voltar na sua parousia, no seu retorno definitivo, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 678, se eu não estou enganado, vai dizer que quando Jesus voltar, ele porá fim à história humana. Ele porá fim a essa história que nós conhecemos. E ele destruirá com o sopro dos seus lábios o inimigo, aqui com letra maiúscula, o inimigo da igreja, e também os inimigos da igreja. Aqueles que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Aqueles que se disfarçam de ministros de justiça, mas que na verdade são ministros de Satanás. São falsos apóstolos, são falsos profetas, são falsos ministros de Deus. São falsos, porque na verdade são ministros de Satanás. Deixai crescer junto, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, quando ele voltar, direi aos que cortam o trigo. Aí Jesus diz: direi aos anjos: recolhei, porém, ou melhor, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Veja se isso aqui não é a descrição do inferno, do juízo final e do inferno. Veja, o dono respondeu. Vamos voltar um pouquinho aqui ao 28, versículo 28. O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu. Veja a descrição do juízo final aqui. O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Meus amados irmãos, isso aqui é extraordinário. Nós podemos ver de maneira muito clara que Jesus está olhando para a sua igreja. Que o joio que penetrou até mesmo nos alicerces da igreja não poderão destruir a igreja. Não poderão levar a igreja a sucumbir. Não poderão fazer com que a igreja seja destruída. Denis, e o que nós devemos fazer? Paciência. Ser fiel a Jesus. Assim como Maria Madalena no evangelho de ontem foi fiel a Jesus. Ser fiel a Jesus. Por quê? Porque ele é um Deus paciente, é um Deus clemente, mas é um Deus que fará justiça. Veja a primeira leitura de hoje, tirada do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Então veja, não há outro Deus, para que Deus fique dizendo: olha, você que também é Deus, né? Meu julgamento não foi injusto, veja aqui, olha o que eu estou fazendo. Não, não há outro Deus, ele é o único Deus. E a sua justiça é justa. Como é que eu posso dizer? Teve uma redundância, a sua justiça é justa, porque
Só Ele é justo. Só Ele é justíssimo. A tua força é princípio da tua justiça. E o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Veja, Ele é justo e o seu domínio está sobre toda a raça humana. Os inimigos da igreja também são dominados por Jesus. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. Mostra a tua força, Senhor, aos teus inimigos, aos inimigos da tua igreja. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Castiga o atrevimento daqueles que te conhecem, mas mesmo assim se levantam contra a tua igreja. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Então, o Senhor, dominando a sua própria força, julga com clemência e nos governa. É o Senhor quem governa a igreja. A igreja não está nas mãos de qualquer um. A igreja não foi jogada, escanteada. É o Senhor quem governa a igreja. Pois quando Ele quiser, estar ao seu alcance, fazer uso do seu poder. E Ele fará, como mostrou a parábola de hoje. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e aos teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Então, meus amados irmãos, o Senhor nos perdoa, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. E São Paulo mostra isso porque ele vem demonstrar claramente que o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Paulo diz: irmãos, o Espírito vem em socorro das nossas fraquezas, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. E assim, meus irmãos, nós podemos compreender que nós não estamos sozinhos. E mesmo que nós caiamos, mesmo que nós venhamos a pecar, nós precisamos, com o salmista, dizer: ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor o vosso servo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós não estamos jogados aí no mundo, alheios à vontade e ao poder de Deus. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso para cuidar da sua igreja, pois ele mesmo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele mesmo prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele mesmo prometeu: eu enviarei a vós o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, aquele que vos ensinará toda a verdade e vos conduzirá na plena verdade. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar.